Pois bem, meu caro amigo, minha cara amiga, hoje, 6 de outubro, dia de eleições municipais, e vamos direto ao ponto, sem conversa fiada, meias palavras ou enrolação, com a gravação e edição de mais um vídeo para cada um de vocês, falando a respeito das eleições que acontecem no dia de hoje e da possibilidade de chegar a prefeitura da maior cidade de São Paulo, da primeira capital da América Latina, de um trambiqueiro, aventureiro, mau elemento e trapaceiro como Pablo Marçal. Será que isso realmente vai acontecer? Será que o Marçal vai vencer o Nunes no dia de hoje para disputar o segundo turno com Guilherme Boulos? Será que isso vai realmente acontecer? Sinceramente, caso isso aconteça, já sei que realmente o eleitorado daquela cidade de São Paulo é realmente um eleitorado sem noção e que precisa realmente ser detidamente estudado minuciosamente pela sociologia, pela ciência política, porque realmente não dá para entender como um mau elemento desse naipe venha a chegar numa disputa eleitoral para o segundo turno na cidade de São Paulo, essa importante capital brasileira e 8ª capital do mundo. Vamos à matéria que passarei a ler, logo depois meus comentários e considerações finais. Na véspera de votação, pesquisas mantêm empate triplo em São Paulo. Que coisa, né, gente? Os candidatos à prefeitura de São Paulo percorreram diferentes pontos da cidade neste sábado 5, no último dia de compromisso de campanha antes do primeiro turno. Os eventos foram marcados pela repercussão do laudo fake publicado por Pablo Marçal, PRTB, contra Guilherme Boulos, PSOL, na noite de sexta-feira. Os candidatos repudiaram a divulgação do receituário médico falso, classificando o documento de criminoso e pediram a agilidade da justiça no caso. Rapaz, esse cara já era para ter sido colocado fora do páreo pela justiça eleitoral há mais tempo. Não poderia chegar realmente a esse ponto, porque esse indivíduo é um tremendo canalha, é um safado mesmo. Guilherme Boulos fez carreata pela Avenida Paulista e pela Rua Augusta, na região central da capital paulista, ao lado do presidente Lula e da candidata a vice Marta Suplicy. A primeira-dama Janja da Silva, a ministra do Meio Ambiente Marina Silva e a deputada federal Luísa Erundina PSOL também participaram do evento. Segundo a campanha, 20 mil pessoas acompanharam o ato. Marçal, por sua vez, decidiu correr por São Paulo como último compromisso antes da votação. O ato, chamado de Corrida pelo Povo, começou na madrugada de ontem e, segundo a campanha do ex-coach, só deve terminar na manhã de hoje, na frente do colégio onde Marçal vota, em Moema, na zona sul da capital paulista. O percurso foi iniciado na marginal do Tietê e, de acordo com a equipe, seria definido em tempo real pelo próprio candidato. A intenção seria completar 128 quilômetros. Questionado sobre a publicação do laudo falso, o ex-coach disse não ver delito no caso e afirmou que a responsabilidade da contraprova é de Guilherme Boulos. Ora,
o cara é autor intelectual de um falso laudo médico e quem tem que provar é o lado adverso? Que coisa é essa? Que falta de vergonha, que falta de caráter, que falta de moral desse vagabundo. É essa a realidade. Ricardo Nunes, MDB, participou de carreata na região de Sapopemba, na zona leste da capital paulista, ao lado de Tomás Cova, filho de Bruno Covas, morto em 2021. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, acompanhou o prefeito durante caminhada em São Miguel Paulista, também na Zona Leste. Nunes disse se sentir fortalecido com a presença do governador no ato. Tarcísio tem sido o principal cabo eleitoral dele diante do apoio tímido por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, ao candidato do MDB. Tabata Amaral, PSB, cumpriu a agenda pública com apoiadores na região da Rua 25 de Março, no centro da capital, e depois também seguiu para a zona leste da cidade, onde foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, PSB. José Luiz da Atena, PSDB, não cumpriu a agenda ontem. Marina Helena Novo teve programação caminhada pela Zona Oeste. A Tabata Amaral, infelizmente, ninguém sabe se é centro-direita, esquerda. Na realidade, ela se identifica mais, acredito eu, com a centro-direita. É essa a realidade que a gente pode antever nesse comportamento de Tabata Amaral, ao tanto criticar a esquerda e com especialidade o próprio Guilherme Boulos. Com relação à outra, é uma extremista da direita de primeira hora. Datafolha. Ontem também foram divulgadas as últimas pesquisas de intenção de voto antes do primeiro turno em São Paulo. Pesquisa Datafolha mostra Boulos com 29% dos votos válidos, seguido por Ricardo Nunes, por Pablo Marçal, ambos com 26%. Os índices apontam para empate técnico triplo dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais. Os números dos 3 candidatos se mantêm os mesmos do levantamento anterior, divulgado pelo Datafolha na quinta-feira, dia 3. Realmente a questão de São Paulo está indefinida, né? Tabata Amaral aparece com 11%, Datena soma 4%. Marina Helena tem 2% dos votos válidos, que exclui os votos brancos e nulos. Bebeto Haddad, DC, Ricardo Senesi, UP, Altino, PSTU e Pimenta, PCO, não pontuaram no levantamento do Datafolha. Foram ouvidas 2.050 pessoas na capital paulista entre sexta-feira e ontem. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o protocolo SP 05101/2024. Votos totais. Nos votos totais, Boulos tem 27% e é seguido por Ricardo Nunes e Pablo Marçal, com 24% cada. O candidato do PSOL oscilou 1 ponto percentual para baixo em relação à última pesquisa, enquanto Nunes e Marçal se mantiveram no mesmo patamar. Há ainda 3% de indecisos, mesmo número do último Datafolha, e 5% dos eleitores dizem que votarão em branco e nulo. É realmente um pega para capar dos diachos. Vamos à rejeição. Há um dia da votação, Pablo Marçal manteve índice de rejeição elevado. 53% dos eleitores ouvidos pelo Datafolha disseram que não votariam nele de jeito nenhum.
é o mesmo percentual apontado no levantamento anterior do Instituto. A rejeição a Guilherme Boulos também não mudou e segue em 38% dos eleitores ouvidos pelo Datafolha. A de Ricardo Nunes oscilou 2 pontos percentuais para cima e agora está em 25%. Interessante é que um prefeito com uma administração de ruim a péssima ter 25% de rejeição. É interessante? Vamos ver aí a questão do segundo turno, né? Em um eventual segundo turno entre Ricardo Nunes, eventual não, porque vai ter de todo jeito, né? Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o atual prefeito venceria com 52% dos votos contra 37% do pessoalista, mesmo patamar apontado na pesquisa anterior feita pelo Datafolha. Nunes também levaria a melhor contra Pablo Marçal com 55% dos votos contra 29% do ex-coach, segundo a pesquisa Datafolha. Já em uma eventual disputa entre Boulos e Marçal, o pessoalista marca 48% contra 38% do candidato do PRTB na última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta, dia 3, eram 48% contra 36%. Quer dizer que no segundo turno o Boulos só venceria o Pablo Marçal. Eleitores bolsonaristas. A vantagem de Pablo Marçal sobre o prefeito Ricardo Nunes entre o eleitorado bolsonarista diminuiu de acordo com o Datafolha. Foi de 25 para 17 pontos percentuais. O ex-coach agora tem 51% entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, enquanto Nunes aparece com 34%. No levantamento anterior do Instituto, divulgado na última quinta-feira, 3, Marçal marcava 55% contra 30% do MDBista entre esse eleitorado. Quer dizer, a maioria do eleitorado de Bolsonaro está com Marçal, né? Não está com o Nunes. A margem de erro para este recorte é de 4 pontos percentuais, o que significa que os dois apresentaram oscilações no limite da margem de erro. A tendência de recuperação de Ricardo Nunes no eleitorado bolsonarista acontece depois de o ex-presidente vir a público para reforçar seu apoio ao prefeito. Em transmissão ao vivo na sexta-feira, Jair Bolsonaro sugeriu que Pablo Marçal é amor de verão do eleitorado de direita em São Paulo, que, na visão dele, está iludido com o ex-coach. Ele disse ainda que as eleições na capital paulista estão sendo marcadas por candidatos oportunistas, sem citar o ex-coach diretamente. Bem, da verdade, o Bolsonaro está se derretendo, né? Essa é a verdade. Integrantes da campanha do MDBista avaliam que as declarações do ex-presidente contribuíram para cristalizar os votos de bolsonaristas indecisos que cogitavam votar em Marçal. Além disso, a expectativa é de que a divulgação do laudo falso de Marçal contra Boulos na reta final do primeiro turno poderia trazer para Ricardo Nunes os votos dos eleitores indecisos que preferem se afastar de candidatos envolvidos em polêmicas. E os bolsonaristas, o Ricardo Nunes não é polêmico também não, porque é tão mentiroso quanto o Pablo Marçal e um péssimo gestor para São Paulo. Apesar de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ser o grande articulador da candidatura de Ricardo Nunes, é Marçal quem lidera numericamente entre seus eleitores, com 45% contra 36% do prefeito, de acordo com o levantamento feito pelo Datafolha. Já entre o eleitorado petista, 57% preferem Guilherme Boulos, 17% optam por Nunes e 10% por Tabata Amaral. José Luiz da Atena, que chegou a ser opção de 13% dos petistas, agora pontua 4% entre esse
público. Vamos ver esse cenário num segundo turno com os candidatos que chegarem a ir para essa disputa. Em um possível segundo turno entre Nunes e Boulos, o atual prefeito venceria o candidato apoiado pelo presidente Lula com 51% dos votos contra 33% de Boulos. Nesse cenário, 14% dos eleitores anulariam o voto. Nunes também sairia vitorioso em uma disputa contra Marçal, com 54% dos votos, enquanto o ex-coach ficaria com 28%. Em um confronto direto entre Boulos e Marçal, o candidato do PSOL venceria com 45% dos votos contra 38% de Marçal. Então, o que apontam as pesquisas é que o Boulos no segundo turno só venceria mesmo o Pablo Marçal e perderia para o Ricardo Nunes. Vamos, pois, para os meus comentários e considerações finais. Realmente, essa campanha de São Paulo, da sujeira, da nojeira em que se tornou, principalmente com essa participação espúria do Pablo Marçal, a eleição de São Paulo, da cidade de São Paulo, se tornou uma verdadeira cachorrada em que todo o Brasil está de olho nessa eleição e no futuro da maior capital brasileira e maior capital da América Latina. Já imaginou um Pablo Marçal vindo a ser eleito prefeito da cidade de São Paulo? Já sei que realmente essa capital vai estar em maus lençóis se por acaso vir a eleger Pablo Marçal para ser prefeito da capital do estado de São Paulo, porque esse indivíduo que enriqueceu usando da malandragem, usando da pilantragem e de até assalto a bancos, na realidade esse indivíduo não deveria merecer a menor credibilidade do eleitorado da cidade de São Paulo. Mas, por incrível que pareça, inversamente ao contrário daquilo que se denomina de ética, moralidade e princípios que devem nortear a administração pública e a vergonha do povo de São Paulo, a vergonha do eleitorado, parece que realmente esse pessoal resolveu se focar, se fissurar na imagem desse pilantra, desse enganador, desse farsante, que o que sabe na realidade é dizer mentiras, espalhar fake news, como essa última, com esse laudo médico falso, em que acusa e resolveu justamente no final da campanha falsificar um laudo e jogar para justamente tentar destruir a campanha de Guilherme Boulos, mas eis que a verdade veio à tona de forma rápida, mas na realidade a justiça deveria ter tomado providências antecipadas para que esse indivíduo não chegasse sequer a ser candidato a prefeito de São Paulo, porque ele não tem a menor condição, não tem a menor capacidade para gerir uma cidade do tamanho, uma cidade da magnitude de São Paulo, principalmente porque ele é um trambiqueiro. O histórico de vida dele demonstra que ele enriqueceu sem causa, enriqueceu ilicitamente, enriqueceu tirando de pessoas fragilizadas, enganando-as descaradamente, e isso, na realidade, pelo visto, não está sendo percebido pelo próprio eleitorado, pelas próprias pessoas que foram enganadas e estão apoiando esse vagabundo para provavelmente, quem sabe, se tornar prefeito de São Paulo e vir a bagunçar, como realmente bagunçou a campanha eleitoral de 2024 da cidade de São Paulo.
Então, que justiça eleitoral é essa que não funcionou para justamente excluir esse indivíduo da disputa eleitoral? Então, que justiça eleitoral é essa, meu caro amigo, minha cara amiga? Porque esse vagabundo, esse pilantra, esse imoral, esse desonesto já era para estar fora da campanha desde o início, porque realmente ele não tem qualificação alguma, não tem absolutamente nada para ser prefeito da maior capital do Brasil, da primeira capital da América Latina e da 8ª capital do mundo. Mas veja, pasmem, ele poderá vir a ser prefeito de São Paulo, quem sabe, porque justamente nessa indecisão de triplo empate técnico, tudo é possível acontecer nas eleições de São Paulo, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. E pelo que as pesquisas indicam, o Boulos só chegaria a vencer se fosse para o segundo turno, justamente com o Pablo Marçal. Vejam bem que coisa, um Ricardo Nunes, um péssimo prefeito, um prefeito que cumpriu um mandato tampão de Bruno Covas na cidade de São Paulo, que nada fez por aquela população, que governou justamente com milícias, com a bandidagem do PCC e está atolado até o pescoço em corrupção. Como é que um sujeito desse ainda tem possibilidade real de vir a ser eleito ou reeleito prefeito de São Paulo? Então, caro eleitor paulista, você realmente está arredondamente enganado. Você não sabe o que quer, você não tem discernimento nem sequer para votar, porque o melhor para São Paulo continua ainda sendo o Guilherme Boulos. Então, até hoje, 5 horas da tarde, dá para cada eleitor refletir e votar no melhor para governar os destinos da capital paulista. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só. Peça a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe o gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal e o meu trabalho e comente aí embaixo. Você acredita que Pablo Marçal merece, com todas essas qualidades negativas, ser eleito prefeito de São Paulo? Você acredita que o melhor para São Paulo é o Guilherme Boulos? Comente aí embaixo. Ou você acredita que Ricardo Nunes, atolado até o pescoço em corrupção, merece ser reeleito prefeito de São Paulo? Comente aí embaixo também. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, por hoje é só e espero voltar a qualquer momento com mais um vídeo especial e diretamente para você.